Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o quarto vídeo falando sobre ministério. Eu estou falando sobre ministério usando dois personagens bíblicos, que é o rei Davi e o apóstolo Paulo. E nesse quarto vídeo eu quero continuar com a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Só recapitulando, o primeiro tópico, eu falei que Paulo, ele, nas suas palavras, dizendo, será que com isso estamos começando a falar de nós mesmos novamente? Paulo, ele começa o capítulo 3 fazendo uma pergunta, né? E nesse ponto de interrogação aí que Paulo coloca na sua epístola, ele demonstra que ele não queria falar dele mesmo. Ele não queria se apresentar, provar que era apóstolo. Por que Paulo fez isso então, né? Fica aqui uma pergunta para a gente também. Porque Paulo não estava preocupado com os falsos mestres. Tanto é que no final da epístola, Paulo ele faz ali uma ironia, né? Ele faz um sarcasmo, chamando ali tais apóstolos, né? Super apóstolos. Então, Paulo estava preocupado com a igreja. Estava preocupado com que nenhum daqueles que ele havia ganho se perdesse ou fosse contaminado por falsos líderes. Quem sabe falsos judaizantes esses que deram muitos problemas ao apóstolo Paulo na igreja da Galácia, né, se filtrando ali, trazendo uma doutrina legalista com a igreja da Galácia. Então, Paulo ele se apresenta dessa forma, dizendo que quem tem chamado tem vocação e não precisa falar de si mesmo. As coisas vão aparecer, as coisas vão acontecer. No segundo tópico, Paulo vai falar que quem tem chamado e acredita, né, no seu chamado, as coisas aparecem também. O fruto vai aparecer. Quem tem chamado, acredita e põe em prática, não vai ficar estéril. Nesse terceiro tópico, eu quero citar o versículo 5 e 6, que diz o seguinte: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo, com essas palavras, está dizendo que quem tem chamado reconhece que a sua capacidade vem de Deus. O Senhor Jesus, no seu ministério, no Evangelho de João, no capítulo 15, eu acho que é o versículo 5, Jesus vira para os apóstolos e diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vós estiverdes em mim, vocês darão muito fruto. Paulo também fala uma palavra que é em 1 Coríntios, no capítulo 15, para concluir aqui, capítulo 15, versículo 10, eu leio para vocês, dizendo o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. Ele não fazia nada por ele mesmo. A nossa capacidade vem de Deus. Agora aqui dando um testemunho pessoal. Porque eu citei, porque eu preguei essa palavra, essa mensagem no domingo, o último domingo do ano 2024. Eu fiz um balanço também do meu ministério. Eu olhei para o meu ministério de 2024, onde foi um ano difícil, um ano que muitos se desligaram. Na verdade, começou lá no 2023, algumas pessoas se desligando, mas não muitas. Mas outras, nesse ano 2024, foram mais assim, sem motivo, né? A gente vê pessoas dando as costas, se desligando, e muitas delas deram, nem dão justificativa, nem aparece, nem dá uma mensagem final para a igreja que eles caminharam ali juntos durante algum tempo. E isso eu questionei o meu ministério, questionei o meu chamado, falei com Deus: Senhor, será que eu sou pastor mesmo? Será que eu tenho chamado? E orando, Deus me deu essa palavra do apóstolo Paulo, onde Paulo vai falar, vocês são as cartas do meu ministério, vocês são as minhas cartas de recomendação. Então a prova que Paulo tinha um ministério era aquelas pessoas, era o fruto. E Deus me fez olhar para pessoas que estão comigo aí há 20 anos caminhando, quase 20 anos, ao meu lado, ao lado da minha esposa,
caminhando, trabalhando, fazendo obras de Deus. E fez olhar também para as pessoas novas que chegaram agora no meu ministério, estão aí 3, 2, 3, 4, 5 anos comigo, e Deus falou, ó, essas são a sua prova, essas são provas que você tem um ministério. E eu me senti feliz com isso. E às vezes a gente só olha para o que é macro, né? Para o que é mega. São poucos irmãos, poucas pessoas. Mas Deus não olha dessa forma. Deus não olha quantidade, Deus olha proporcionalidade, né? Porque às vezes chegamos numa igreja aí de 1000 membros. Uma igreja de 1000 membros, quando muitas delas vieram de outros ministérios. Muitos líderes que ali estão se desligaram, foram dividiram outros ministérios. E lá na igreja, graças a Deus, os poucos que tenho, eu batizei, são pessoas que retornaram, pessoas que vieram do mundo também, e isso me deixa feliz. Então, em cima disso, Deus falou comigo que sim, eu tenho ministério, eu tenho um chamado, e me sinto feliz com o chamado que Deus tem na minha vida. É lógico que às vezes a gente passa dias difíceis, né? Não podemos colocar o ano 2005 como sendo um ano de perfeita paz, perfeita felicidade. Se esperarmos ter a nossa vida inteira como um projeto de felicidade plena, isso é um projeto ingênuo de felicidade. Nós ficaremos frustrados, porque a nossa vida vai ser uma balança, né? Dias difíceis e dias bons. É lógico que com Deus nós podemos superar diversas coisas, nós podemos ter felicidade em meio ao caos, mas podemos ter perda, vamos ter perda também. Perdemos pessoas até para a morte, né? Perdemos entes queridos para a morte, e pastores perdem suas ovelhas, e muitas pessoas, eu digo que uma das coisas mais difíceis no ministério para um pastor são as decepções. Aquelas pessoas que você nem espera, que você ajudou durante tanto tempo, que esteve ali ao seu lado, de repente vira as costas sem nenhuma satisfação. Não estou dizendo que todas as pessoas que saíram da minha direção, do meu pastoreio, fizeram dessa forma, mas isso aconteceu também. E outras saíram até por motivos justos, né, justificáveis, né? A gente reconhece também que alguns se desligaram por motivos justos. Mas é isso aí, é isso que eu queria falar, e eu espero que esse ano de 2025 seja um ano de bênçãos para a sua vida, mas ainda mais que você seja um abençoador de pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu ministério.